Iniciando, a gente pode começar. Eu tinha feito um planejamento, a gente pode começar enquanto as pessoas estão chegando, do meio do caminho, eu diria assim, né? Conhecer primeiro o público e depois a gente vai conversando junto. Aí fica à vontade para vocês iniciarem aí, para quem não conhece o projeto. Tá sem som. Oi, gente, boa noite, boa tarde, não sei onde todas estão. Sejam muito bem-vindas, obrigada, né, pelo interesse, pelo tempo de vocês. É uma felicidade para a gente do Duna estar apresentando essa atividade proposta pela Mosileide, muito necessária, estamos curiosas. E para quem não conhece o Duna é uma plataforma de compartilhamento de práticas e poéticas e a gente funciona por ciclos. Todos os meses a gente recebe até 10 artistas para compartilhar seus trabalhos, suas ideias e fazemos uma chamada aberta todo início de mês e temos, além das atividades aqui no Zoom, umas ocupações no nosso Instagram, que a Natasha acabou de mandar pelo chat. Então, fiquem ligadas, nos sigam, se quiserem participar também, logo, logo teremos mais uma chamada aberta e vai ser um prazer recebê-las. É isso. Eu sou a Bruna, falo aqui do Sul, estou em Porto Alegre, no Brasil, e passo a palavra. É isso, gente. A Bruna falou tudo aí, eu acho que do projeto. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou Natasha, eu sou atriz, eu moro aqui na Espanha, estou em Barcelona e estou tocando Duna aí junto com a Bruna. E feliz de receber essa proposta aqui. Faço também. Tá, então eu só vou me apresentar resumidamente, né? Depois eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão da acessibilidade na vida de vocês. Se é a primeira vez que você ouve essa palavra, como é que é a convivência com vocês em relação à acessibilidade somente cultural, né? Porque essa proposta para o projeto Duna, eu pensei em realmente atingir o máximo de artistas, curadores, pessoas que estão no meio dos espaços culturais expositivos, para ter uma fala, para ter uma ressonância, para tentar atingi-los dessa importância da acessibilidade cultural. E, claro, trazer algumas pessoas que já estão trabalhando, já fala desse termo e somarmos juntos, né, uma grande conversa. É uma conversa informal, isso que não é uma aula, então, se vocês quiserem também me interromper, fazer perguntas, e enfim, a gente fiquem super à vontade. Bem, eu sou Mosileide Nery, eu sou artista plástica, sou graduada em produção cultural e também fiz especialização em linguagens artísticas, arte e educação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do Rio de Janeiro, Campus Nilópolis. E eu falo que, cronologicamente, desde 2012, eu estou inserida no Circuito das Artes, porque desde 2012 eu faço exposições fora do eixo Rio de Janeiro. Então, eu coloquei esse ano como início de... né? Mas é isso. Como a acessibilidade chegou, eu vou me deixar por último. Então, Fabiana, Larissa, Renata, quem tiver à vontade pode falar um pouco. Bom, eu sou a Fabiana, eu falo desde Madrid e eu sou artista, educadora, trabalho muito com arte e acessibilidade nesse cruze, muito também em museus, pensando em acessibilidade em museus e em conjunto com pessoas com diversidades, com diversidade funcional, física e cognitiva. Então, eu estou super interessada para ver o que vai acontecer aqui. Espero que vocês consigam me escutar bem, porque a minha internet não está das melhores hoje, tá?
Renata, é contigo. Oi. Olá, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite da Mosileide, minha ex-aluna, né, no Bacharelado de Produção Cultural, e tenho acompanhado um pouco essa jornada dela nessa questão das artes plásticas. Mozi, como eu me mudei, eu achei o teu quadro e ia até mostrar o quadro, né, na época das suas primeiras obras de arte, né, mas não encontrei, eu também me atrasei, e eu queria, mas dá tempo, né? Daqui a pouco eu fecho a câmera, eu vou achar o quadro para mostrar para vocês o trabalho da Mozi. A Mosileide me convidou porque eu atuo no bacharelado e tem aí aproximadamente quase uns 7 para 8 anos que eu fui apresentada à acessibilidade cultural através de uma especialização. Fiquei apaixonada, né? Porque o ser humano é algo que me encanta muito e saber desses potenciais imensos, diversos do ser humano, eu fiquei mais encantada ainda. E o boom dessa história toda foi a possibilidade de eu criar a disciplina, né, por enquanto optativa, de acessibilidade cultural no bacharelado em que eu atuo. É aí que eu falo para os meus alunos, aluno meu não sai da graduação sem escutar, mesmo que ele não puxe a disciplina, mas sem escutar em algum momento sobre as questões relativas à acessibilidade, porque, não sei se todos nós aqui que estamos da área da cultura, impossível não falar da diversidade humana, impossível não entender o todo, né? E para o produtor cultural propriamente dito, que é a área, né, que eu atuo, né, nessa questão da formação desses futuros profissionais, não dá mais, né, gente, para a gente poder silenciar os potenciais humanos, as vozes humanas, não cabe mais. Apesar de que, né, o Brasil ainda está caminhando, né, ele está caminhando para essa questão da acessibilidade. Há um enfrentamento muito grande do próprio mercado, dizendo que é caro, que não tem necessidade, né? Mas eu sempre questiono para os meus alunos assim, quantas pessoas com deficiência vocês conhecem, vocês convivem? De que lugar vocês estão falando, né? Eu falo assim para eles, chega na China, no aeroporto da China, se não tiver nada em inglês, né, se você não for bilíngue, tenta entender o que está escrito. Como é que você vai se sentir, né? É uma questão de acessibilidade também. Então, você se sentir fora esse tempo todo, isso é muito cansativo, né? E eu acho que a arte, acho não, eu tenho certeza que a arte, né, fora a educação, né, que ela, por lei, ela tem que ter nessa questão da acessibilidade, apesar que também é lei, mas não é praticado na forma que deveria ser praticado, eu vejo na arte esse potencial de comunicação muito grande. Eu acredito muito nesse potencial. E você, quando você estuda essa área da acessibilidade, quando você encontra artistas, né, que são pessoas com deficiência, gente, aí o encantamento pela arte, o encantamento pelo poder de criação do ser humano, ele triplica, ele aumenta de uma forma assim absurda. Agora cabe essa troca, né, entre as pessoas que estão fazendo, que estão executando. Meu projeto agora de mestrado também prevê a questão da acessibilidade, foi um enfrentamento no meu mestrado, que eu chuto a porta, falo, se não for isso, eu não vou fazer, e vai acontecer. Né? Então, quero agradecer o convite a Mozi, tá? Obrigada. Eu tenho certeza que a troca vai ser bem legal. E a gente ainda tem, pelo menos aqui no Brasil, né, como vi que vocês estão falando de outros lugares do planeta, né? E acredito que aqui a gente ainda está caminhando a passos assim bem lentos, mas as pessoas estão mais atentas, né? E a própria pandemia trouxe, pelo menos para a área artística, das lives, né? A presença em algumas lives do intérprete de Libras. Opa, esse negócio funciona, esse negócio existe, né? Então, isso já foi legal porque já deu uma dimensão muito maior para algo que ficava sempre localizado naquele canto, né? Então, funciona, gente, dá para fazer, tá? Por enquanto é isso que eu tenho para falar. Obrigada pelo convite e vamos papear.
Eu falei meu nome, gente. Falei, não. A Renata Silêncio. Se houvesse, eu não sei se tem alguma pessoa com deficiência, que sou uma mulher negra, né? No momento estou usando um vestido marrom, que ele tem muito de florzinha. Hoje os meus cabelos estão escovados, mas eles são cacheados, né? E estou usando um par de brincos de argola prateada. A gente tem que sempre se apresentar assim, tá bom? Obrigada. Larissa, você quer falar um pouco ou quer só ficar como ouvinte? Sem problema nenhum. Eu ia perguntar também. Tem mais uma pessoa entrando na sala, só para avisar. Tá. Bem, então... Eu posso falar também. Ah, é verdade, verdade. A Larissa escreveu, gente. Mas, Larissa, eu acho que a gente se conhece, hein? Enfim, eu acho que sim. Mas tranquilo. bom que Maravilha. você veio mesmo gripada. Eu acho que não faz muito que eu vi a expressão acessibilidade, mas desde 2009 eu tive um contato e durou bastante tempo com Libras, porque estudava numa escola de freiras faziam parte de uma congregação que tinham 3 escolas, 2 para ouvintes e uma para pessoas com deficiência auditiva. E desde um pouco antes dessa época eu faço teatro e a gente aprendeu a fazer teatro em Libras. A gente, enfim, ensaiava junto com os nossos colegas que tinham deficiência auditiva. Então eu aprendi Libras em 2009 e a partir daí continuei fazendo teatro em Libras. E um pouco depois, quando entrei na faculdade, eu cursei arte dramática aqui no Rio Grande do Sul, licenciatura, e eram obrigatórias as cadeiras de Libras também. Então, tive essa aproximação e me interessa muito. Essa é a parte que eu consegui, né, chegar perto, acessar e consigo me relacionar mais. Me interessa muito e hoje em dia eu não faço mais teatro, mas eu escrevo e penso muito sobre outras e faço vídeos lendo também. Então fico pensando muito de que outras maneiras eu poderia tornar esses vídeos acessíveis para além de uma legenda. Enfim, isso são algumas questões minhas. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, que no momento estão molhados. É, é isso. Estou com uma camiseta vermelha e umas correntinhas no pescoço. Deixa eu dar boas-vindas para a queridíssima Sueli, que também foi minha professora, será sempre minha professora. Vocês vão vendo isso, hein, meninas? E professora. E aí, hoje, assim, levei meia hora, estou há meia hora tentando acessar, porque eu não sei, olha, eu não sei nenhum deles, né? Mas eu já estou mais acostumada a entrar, a usar a plataforma, o Google Meet, por causa das reuniões lá no Instituto. Mas o Zoom, caraca, aí eu falei assim, vou desistir, porque eu já tinha baixado ele no celular. Vai pelo celular mesmo. Aí tem uma penumbra que não sei se vocês estão conseguindo enxergar, assim, parece sei lá, um fantasma, sei lá, uma coisa, tá escuro pra caramba para mim, não sei para vocês, né? E aí, Duna, né? Duna, eu peguei só um restinho do seu relato, né? E aí, a gente tem que se apresentar dessa forma, dizer como está. Ai, eu achei legal.
Muito bom. Então, a gente está começando perguntando a relação com a acessibilidade cultural, né? Qual a intimidade que você tem com ela? Como professora de arte, eu sei que você tem inúmeras coisas para contar para a gente, mas não conta tudo de uma vez, pode contar um pedacinho aí, a gente vai fragmentando. Olha, isso é tudo afeto de aluna que virou amiga, né? Não tem nada, né, para falar. Na verdade, né, quando eu acabei de me inscrever, porque eu nem me toquei que tinha que fazer a inscrição anteriormente, né, é que eu tive que explicar o motivo. Aí eu disse assim, que eu quero conhecer um pouco mais, porque o que eu sei sobre esse universo, meninas, foi depois a Renata, né, que também é colega de trabalho, né, ela é professora também lá do IFE, ela vai contar para vocês em que momento eu entrei nessa história, porque sempre pensei que entrar nesse universo da acessibilidade, né, de ter pensar sobre como você transpassa, né? Porque é quase isso, né? Você está acostumado com um determinado jeito de olhar, de tocar, de sentir, e aí você tem que reavaliar tudo, reconsiderar tudo, repensar tudo sob uma condição que não é a sua. Isso é muito difícil, não é a sua condição, porque então você vai na sua intuição, pela sua sensibilidade, tentando que ela ajude você a fazer algumas coisas. E assim, o meu contato foi um trabalho que talvez a Renata traga para mostrar para vocês, né? É um conjunto de trabalhos que ela precisou fazer para uma atividade que eu já tinha também me colocado à disposição, mas também seria nessa vibe, né, de experimentar, que era a sala de acessibilidade. Mais tarde ela vai falar para vocês que ela já está voltando ao supermercado, né? Porque é assim mesmo, né, meninas? Mãe de família, né? Então, sábado, aquele desespero. Você está com o cabelo molhado, eu também acabei de tomar banho, né? Tem uma meia hora, mais ou menos. E aí eu fiquei tão desesperada, sem saber exatamente o que fazer, quando a Renata falou assim, Sueli, a Mose está fazendo trabalhos nessa linha. Eu falei assim, não, então vai ser ela. Então ela veio um dia, né, esteve um dia lá no IFRJ, na sala de arte, que é a nossa sala querida, e aí a gente conversou, eu fiquei um pouco mais calma, né? E a partir das coisas que ela compartilhou comigo sobre o fazer dela. E aí eu falei assim, agora eu tenho que pensar por mim. Ela já me apresentou a forma como ela trabalha, e agora eu tenho que pensar por mim, porque enquanto você não internaliza, enquanto você não digere, você não consegue fazer por sua conta isso. Mas foi ela que me deu uma tranquilizada e assim, aí eu falei assim, então tá. Então algumas coisas que eu vinha pensando em fazer, como foram 4 trabalhos, ainda tem um outro aluno que entrou nessa história também. Então, houve uma mobilização de um nível assim, impressionante, porque a gente não tem noção. Então, quando eu falo simples, tem a ver com uma primeira oportunidade, uma primeira iniciativa, né? E o simples está no ser primeira, que me fez pensar em muitas coisas e que me deu muito desespero como é que a gente ia traduzir aquilo que a gente consegue ver, o que a gente muitas vezes também tem vontade de tocar, mas como eram réplicas, uma tentativa de réplicas de quadros, né, feitos e na verdade eram fotografias desses quadros, então você já tem aí uma subtração de algo que era o original, mas tudo bem. E aí você vai, o que a gente vai ter que fazer? E aí essa tradução é muito, muito complicada. Mas o melhor de tudo, apesar de ter sido só uma, né, foi o retorno de um servidor do IFRJ também, que é cego, falando dos trabalhos. E aí a gente, acho que a gente pode seguir no caminho. Mas aí eu parei também naquela experiência e ainda não fiz mais nada, mas foi algo bem significante para mim, marcante. Significante e marcante. Marcante no sentido de, assim, de olhar para quem se envolve nesse mundo de outra maneira. O quão difícil é e o quão
disponível. O quão disponível, porque tem que ter uma disponibilidade interna, que é para além do você saber o que vai fazer com aquele material que está diante de você, mas uma disponibilidade interna para você pensar no outro, assim, se colocar no lugar do outro, literalmente. Isso já acho que talvez, não sei um percentual de aproximação, mas o máximo de aproximação possível você tem que fazer, senão você não consegue. E isso eu acho que é definitivo, é determinante para você ingressar nesse mundo. São algumas considerações, moçada, que eu tenho a partir dessa, como eu falei para vocês, de uma primeira atividade, uma primeira experiência que eu tive com esse mundo, né? Mas que como eu disse, né, precisa de você precisa de muitas ferramentas e muito amor, no sentido não de um amor romântico, mas no amor pensando no outro, no amor no bem-estar do outro, né? Você quer compartilhar aquilo com o outro. Eu gosto muito dessa coisa dessa palavra compartilhar. Aliás, né, compartilhar, Emose, era uma das propostas nossas, né, de trabalho, que é sempre o compartilhamento. Nunca um trabalho isolado, mas sim sempre um trabalho compartilhado. É isso, meninos. Depois a gente vê se tem mais alguma coisa para falar. Eu vou ouvir agora. Maravilha. Sua fala, Sueli, ela é primorosa porque há um imaginário de que o professor de arte sempre tem respostas para tudo, né? Ele sempre está apto para preparar alguma coisa de emergência, e não é bem assim. Mas, Natasha, você quer falar um pouco da sua intimidade com acessibilidade? Posso falar. Realmente eu não tenho tanta intimidade assim como eu gostaria. É algo bastante recente também. E a gente, assim como Duna, a gente tem muito interesse de também poder alcançar esse público, assim, por isso acho que vai ser interessante para a gente ouvir e pensar possibilidades assim de chegar, né? Maravilha. Então, eu vou fazer um... Oi. As obras, eu mostro... Na verdade, eu estou com uma obra aqui. Renatinha já chegou. Não, já estava, gata. Já estava. Se você está no celular, você consegue só ver uma pessoa de cada vez. Não estou te escutando, ó. Não estou escutando. Abre o microfone, garota. Não estou te escutando. Fala, Sussu. Beijo. Também te amo. Então, aproveitar, já que a Sueli, né, não sei, Moze, posso? Já que a Sueli falou da questão da reestruturação da obra. Pode tudo. Eu quero dizer, opa, então vamos lá. Eu quero dizer que no começo ela ficou realmente nesse, né, tentando arrumar esse fôlego todo, mas quando a gente teve a resposta do Wanderson, né, que é esse nosso colega de trabalho, que ele é cego, e foi legal o retorno dele, porque é o lugar de fala. Né? É o lugar de fala. E é uma coisa para vocês, meninas, que não sei como é que vocês vão navegar com essa questão de acessibilidade. O avaliador dos projetos que vocês venham fazer são pessoas com deficiência. Beleza? Se for para pessoas cegas, se for pensar em audiodescrição, você vai precisar uma pessoa cega para avaliar se a leitura está legal. Né? Porque a gente está num lugar de observação, eles estão num lugar real. Né? Então, esse quadro que eu vou mostrar para vocês, que naquela hora não deve ter aparecido porque eu não estava falando, não sei se vocês conseguem ver, né? É uma réplica, né, que a Sueli fez do cafeicultor do Portinari, né? Então, você vê aqui é um metal para fazer a réplica, né, do equipamento que é utilizado. Isso aqui tudo é uma textura que quando você passa a mão, você sente que é o solo, né? Aqui ela já colocou uma outra textura. E a plantação de café, ela colocou os grãos de café. Hoje o café não cheira mais, mas assim, mas no dia o quadro
ele exalava, né? Então, essa questão do sensorial, ela tem que ser sempre pensada para que possa remeter essa memória, né? Porque, vamos supor, tem pessoas cegas que não têm memória visual nenhuma, porque nunca enxergou. Então, a memória visual ela está associada a odores, a sons, né? A questão da textura, e por aí vai, né? Então, isso aqui é uma das obras que faria parte, né, da minha exposição do mestrado, mas ela vai ser virtual. Eu vou fazer toda em audiodescrição, porque a gente não está podendo ter o contato, né? E isso aqui é uma parte da exposição, né? Você pode usar QR Code, tem outras coisas aí que a gente pode falar futuramente. E como eu tinha prometido, agora é o momento de intervalo, essa obra aqui, gente, museu, é da artista Mosileide Neri, maravilhosa, que eu tenho o prazer de ter na minha casa. Então, era isso que eu queria falar com vocês da questão mas o quadro não está idêntico. A gente pode falar sobre isso depois, dessa questão de você estruturar idêntico, que é já transformar essa obra em 3D. Mas a textura, os odores, eles também funcionam muito bem. E tem pessoas cegas que não gostam de tato, elas preferem audiodescrição. Essa questão de deixar nós não escolhemos, né? Por que eles também não podem escolher? Então, as possibilidades elas têm que ser pensadas sempre dessa forma. O que é possível fazer para que as pessoas possam ter escolhas também, tá? Vai lá, Mozi. Maravilha. Bem, então, eu vou tentar resumir como eu cheguei na acessibilidade cultural, né? Como ela me atingiu. Como eu disse para vocês no início, desde 2012 eu circulo pelo Brasil com exposições individuais e coletivas. E em 2017 eu fiz um curso aqui no SESC de São João de Meriti, que é uma unidade, né, ela tem todo o Brasil. São João de Meriti é uma Baixada Fluminense, eu moro bem perto. E o nome do curso era Propostas Educativas para Espaços Expositivos. Eu achei o máximo e fui, fiz o curso, era um curso de 2 meses. E no finalzinho desse curso, eu fui surpreendida com a questão da acessibilidade. Foram me apresentados vários recursos e eu fiquei, nossa, eu sempre imaginei que as minhas exposições eram para todos os públicos. Então é um choque, né? Porque eu tenho exposições de tecido, de madeira, de livro-objeto, e nenhum era acessível. As minhas legendas eram minúsculas. Então, assim, foi uma imersão e foi uma perturbação ao mesmo tempo de que não, eu acho que eu tenho que... Partiu de mim essa inquietude. E no ano seguinte eu falei, eu vou estudar Braille, eu vou fazer audiodescrição, eu vou fazer Libras, mas não deu para abranger todos. Então, eu fiz um curso de Braille e fiz uma oficina de audiodescrição, que me ajudou muito nas descrições das minhas obras. Então, hoje eu produzo legendas bem maiores, com letras em fonte alta, normalmente a fonte 26 ou 24, e a legenda com descrição e em braille. E a partir daí, 2018, é o ano de reverberar tudo isso. Então, todas as minhas obras que não eram táteis, não eram acessíveis, eu não podia, naquele momento, transformá-las em táteis. Então, por exemplo, uma exposição que tem 20 pinturas, eu criei 2 ou 3 pinturas táteis. E aí os livros objetos, que já foi um projeto mais pensado nisso, que foi aí a grande conhecimento em termos de o que eu quero com o meu trabalho e para quem eu quero, né? Então, quando eu digo que a minha arte é para todos os públicos, é a vontade que eu tenho realmente. E isso é uma grande discussão no meio, principalmente de produtores culturais, no meio de espaços expositivos, sejam públicos ou sejam privados, porque existe sim uma resistência. Existe a resistência de que não tem pessoas deficientes que estão interessadas,
Mas como essa pessoa sabe disso? Então, em 2018, eu fui selecionada para um edital do Memorial da Inclusão, que fica em São Paulo. É um espaço 100% dedicado à pessoa com deficiência. E foi lá que eu tive o grande choque e a grande emoção de poder ter contato com essas pessoas. Eu dei 2 oficinas para públicos diversos e me pegava várias vezes com um cego falando, você está vendo isso? E depois eu falei, nossa, que louca falando isso. Então, foi sempre um aprendizado, né? Muito. E o curso de Braille no Instituto Benjamin Constant, que fica aqui no Rio de Janeiro, é um curso gratuito, super acessível. E pessoas de outros estados também podem fazer, porque eles dão alojamento, então é algo extraordinário. E foi justamente no Benjamin Constant que eu consegui a consultoria de vários alunos cegos. Então, eu estava preparando uma série de livros-objetos e eu construía os livros e levavam para eles fazerem essa experiência tátil e me dizer. Então, assim, muitos livros de primeira foram reprovados, porque eu sou vidente, né? Então, eu não trabalhava com as mãos pensando no deficiente visual. Então, esse foi o grande ponto, né? O que a Renata tinha comentado. Pensar como o outro, né? Eu não preciso fechar os olhos para... Não, eu tenho que trabalhar esse tato, né? Essa ponta dos dedos. Então, não só a relação da textura, do alto relevo, do 3D, eu sinceramente acho que para a gente, artista independente, que muitas vezes um edital não cobre uma obra 3D, a gente tem que pensar em 3D, a gente tem que pensar nas possibilidades que a gente tem. Essa possibilidade de até reaproveitamento de materiais, pensar nessa textura que vários elementos podem nos dar, e tudo isso através da experiência de estudos e de conversas. Desculpa, moço, só para avisar que a Rebeca entrou. Hello, Rebecca, how are you? We are doing the meeting in Portuguese, so we will translate for you in the chat, okay? Ok. Ok. Desculpa, moço, pode seguir. Não, tudo bem, imagina. Então, eu sempre digo que o Memorial da Inclusão, hoje, 2020, ele já é reconhecido como Museu da Inclusão, né? Ele ganhou essa nova nomenclatura. Então, é o espaço em que qualquer artista, porque eles têm o edital anual, então eu sempre sugiro aos meus amigos artistas que participem desse edital, porque é um edital em que você vai ter toda a experiência, não só na produção da audiodescrição de todo o seu trabalho, porque eles te dão toda a orientação técnica, mas é a sua voz que vai ser gravada, é a sua audiodescrição, foi você que escreveu a sua audiodescrição e tudo isso é revisado, né, por surdo-educadores, por pessoas com deficiência visual, enfim. Eles dão um aparato técnico muito bacana. Então, é o lugar para sair outra pessoa. E essa outra pessoa é querer buscar mais, né? Então, o Museu da Inclusão hoje é um dos principais lugares que eu sugiro para artistas que querem dar mais acessibilidade às suas obras, fundamental. A gente pode conversar depois se em outros países vocês viram ou conhecem algum lugar parecido, né? Porque o Museu da Inclusão é sensacional. A Renata tinha comentado sobre algumas leis, e isso é conhecido, a gente sabe que existe. O fato de estarem aplicadas, aí já é outra conversa. Mas eu separei alguns só para a gente ter noção, e só para a gente perceber o quanto essa conversa ela tem uma ressonância imensa. A começar, eu separei aqui o censo 2010, a gente está atrasado, né? Nem se sabe se 2020, 2021 vai sair censo, mas enfim. O que eu tenho aqui é o censo do IBGE 2010. Bruna, se eu estiver falando muito rápido, você nem fala. E fala assim:
Segundo o censo 2010, aponta que 45,6 milhões de pessoas declararam ter ao menos um tipo de deficiência, o que corresponde a 23,9% da população brasileira. A maior parte vive nas áreas urbanas, cerca de 38 milhões, e a maioria na área rural, aí, em torno de 7 milhões e pouco. Então, essas pessoas, elas existem, elas não são conto de fadas, não vivem em caixinhas presas dentro de casa. Depois a gente tem a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, de 1948. E no artigo 27 diz: todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e seus benefícios. E uma lei brasileira, a gente tem sancionada pela presidente Dilma Rousseff, a Lei 13.146, de 2015, né? Que essa lei ela é um estatuto, né, da pessoa com deficiência. Ela é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência. Lembrando que essa lei ela torna vigente, né, o seu vigor dia 25 de agosto de 2009. Estamos em 2020. E se a gente for fazer um percurso pelas nossas cidades que a gente reside, ou vocês brasileiras que residiram, lembrar de espaços com rampas, de espaços com piso tátil. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, se a gente for fazer uma busca, a gente encontra aqui ou ali, sem citar nomes, porque eu prefiro não citar, mas você tem um museu com um surdo educador, isso é muito bom. Mas aí você tem um museu com 3, 4, 5 partes de escada e você não tem rampas e você não tem elevador, né? Então, falando de 2009. Então, essa conversa, ela poderia ser também trocada por uma conversa sobre acesso aos espaços positivos de arte para pessoas com e sem deficiência. O meu lugar aqui é um lugar de artista plástica e também produtora cultural, mas um lugar de que eu não quero exclusão, eu quero que pessoas com deficiência e sem deficiência estejam juntas na mesma sala, no mesmo espaço. Eu jamais vou fazer uma atividade educativa, dia tal é para pessoa com deficiência, é para surdo, é para cego, dia tal é para pessoas sem deficiência. Isso não existe. Se eu estou falando de inclusão, eu tenho que juntar, não separar. Então, esse pensamento que eu tenho é o pensamento quando eu produzo as obras. E os meus livros objetos, eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês, e a gente pode até fazer uma brincadeira de uma audiodescrição. Eu vou fazer a audiodescrição e vocês vão pensar nesse livro. Eu vou apresentar para ver se essa audiodescrição ela compete com o imaginário que vocês fizeram dessa obra. Então, os meus livros objetos são as obras em que eu pensei em ser tocadas para as pessoas com deficiência e sem deficiência. E quando eu falo deficiência, eu falo visual, auditiva, intelectual, física. Todas as pessoas, todas, crianças, idosos, podem tocar nessa obra. E são obras que eu tentei ao máximo trabalhar ser multissensorial. Uma obra, quando você fala em textura, não é só relevo. É esse material que me causa curiosidade. Que tipo de material é esse? Mas a gente, vidente, né, por estar enxergando, a gente tem essa pressa de passar a mão, de não sentir nada, e muitas vezes nem toca.
Então, atualmente, as minhas exposições táteis é uma dificuldade para o educativo explicar para a pessoa que você pode tocar. Porque a gente vive num senso comum de que não pode tocar na obra. Então, quando de repente você tem uma exposição 100% tátil, você fez essa exposição para os deficientes visuais. Não, é para você também, é para todo mundo. Até você explicar para a pessoa que aquela exposição é para ela também, nossa. E a pessoa vem me perguntar por que eu fiz isso, qual a minha intenção. E eu falo, nossa, sabe, nossa, é tão... Por que, né? Você pensa, mas por que tanto questionamento para um espaço e para umas obras que isso já deveriam estar acontecendo? Então, eu separo sempre as obras em relação às sensações, as sensações que nós, videntes, e com a pessoa com deficiência visual. O meu foco inicial sempre foi a pessoa com deficiência visual, porque o surdo, a sua grande maioria, ele enxerga. Então, ele vai ter acesso à minha obra visual. A relação da legenda em português, por muitas vezes não ser a língua primeira dele, né, porque o Libras é a língua dele, alguns vão ter dificuldade. Então, aí eu preciso fazer uma audiodescrição. E isso é simples, porque você pode gravar um vídeo com algumas obras que você pode separar, e você pode ter um intérprete de Libras indicando, explicando aquela obra. Então, ele vai ter uma visão visual das obras e depois ele vai ter esse acesso, ou antes, enfim, a ordem que ele quiser. Mas eu tenho que dar essa possibilidade de Libras para ele. Eu, Mosileide, ainda não tenho Libras, ainda não estudei, mas é uma meta futura. Mas isso não me impede de contratar um intérprete de Libras. Eu sempre falo para os artistas, né, que participam de editais, coloquem um intérprete de Libras no orçamento de vocês. Nem que seja para a abertura da exposição. Mas nenhum surdo vai ver, né? Então, tem sempre esses questionamentos, que acredito que sejam os mais angustiantes para quem quer dar esse acesso, para quem quer fazer com que essas leis realmente funcionem. Então, para as obras de arte, eu penso em 4 sensações. As visuais, cor, forma, dimensão, pensando no toque, sempre. As táteis, o liso, o áspero e as texturas diversas que a gente pode criar. Auditivas, né? O som, a vibração, isso focado principalmente na pessoa surda. Porque alguns livros sonoros que eu tenho, eles não vão ouvir. Mas com a mediação, explicando que eles podem fazer uma pressão nas mãos, eles podem sentir a vibração. Então, eles já vão ter essa sensação. Isso é interessante também. E as olfativas, né? Os cheiros, os aromas. Então, dentro de alguns livros, eu inseri alguns aromas, algumas essências, que eu não digo quais são. Então, as obras normalmente têm umas perfurações circulares, que a pessoa com o toque já está informada de que essas perfurações têm cheiro. Então, ela vai sentir esse aroma e ela vai ativar essa memória. Então, o livro olfativo tem muito disso, principalmente para a gente que é vidente, né? A gente corre para a legenda para saber o que é, mas não está escrito. Então, você quer saber e chuta coisas, né? Então, pessoas já me disseram coisas que eu não coloquei, mas se ela sentiu isso, quem sou eu para dizer que não é? A gente vai ter... tem uma definição de um surdo educador que eu achei muito interessante. A gente pode abrir uma conversa sobre isso. Que a grande dificuldade de acessibilidade cultural hoje no Brasil tem 3 pilares. O primeiro já foi construído, que são as leis, as normas. A própria BNT tem a norma arquitetônica de um espaço, né, que pode ser construído ou que pode se adequar. Então, o primeiro pilar está construído, está feito. O segundo, para ele, que é o mais complicado, que envolve as políticas públicas.
E aí eu falo uma imersão aqui no Brasil, né? A gente tem os vereadores, os prefeitos, os governadores, que deveriam fazer com que essas leis fossem cumpridas nas suas cidades. Não se sabe por quê, ou se sabe, isso não acontece. E ele fala, é porque a gente tem eleição de 4 em 4 anos, então de 4 em 4 anos são ideias novas e velhas também. E o último pilar somos nós, artistas, curadores, professores, estudantes, mediadores, que tentam sempre dar esse primeiro passo. Não que sejamos responsáveis por isso, pela feitura desse processo, mas iniciar esse processo, né, fazer com que esse grito ressoe, é importante. Então, por que a acessibilidade cultural no Brasil, 2020? Tudo bem que a gente, desde 2018, 2019, a gente vem falando sobre isso com mais intensidade. Mas porque os espaços ainda não se adequaram? É o grande mistério. Mas essa ressonância dos artistas e curadores pensarem na inclusão como algo importante, como pessoas que existem, que são idênticas, iguais a nós, só o que muda são as algumas diferenças, eu enxergo ela não. Então, são essas ressonâncias que eu tento provocar sempre nessas conversas. Como é possível isso? Então, eu queria também ouvir vocês em relação, estão fora do Brasil, enfim. Fabi? Então, Mose, essa é uma questão bem interessante, porque eu comecei a trabalhar com acessibilidade no Brasil e, enfim, começou com uma inquietação que eu tinha com pessoas cegas, com a cegueira. Aí eu fiz um livro de imagens táteis. Mas onde eu queria chegar, na verdade, depois eu posso falar disso, mas eu queria chegar, na verdade, nessa sua questão das políticas públicas respeito à acessibilidade em espaços de arte e em universidades também, espaços de educação. Porque eu trabalhei numa universidade que eu estudava lá, na verdade eu não trabalhava lá, eu fiz uma parte de graduação de teatro também, não só em design. E aí, enquanto eu estava estudando teatro, eu conheci uma doutoranda que era cega, de teatro também. E o programa da universidade, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, não tinha nenhum tipo de acessibilidade para ela fazer o doutorado. Mas ela mesmo assim entrou e já estava lá, já estava cursando. E aí eles me chamaram, que eu já trabalhava com acessibilidade, principalmente com pessoas com deficiência visual, me chamaram para ajudá-la. Mas eu achei um absurdo como um departamento de uma universidade estadual não tinha base para ajudar uma pessoa a estudar o doutorado dela, que não é qualquer coisa. Então, eu já fiquei assim, nossa, de repente eu sou o departamento de acessibilidade da universidade. Assim, absurdo. Mas isso eu enfrentei bastante, assim, no Brasil e também fora do Brasil. Não é, a acessibilidade é uma coisa, eu acho que as pessoas com diversidade, assim, diversidade funcional, cognitiva, é um público que a gente ainda não pensa muito, porque justamente como você falou, a gente não vê muito, porque eles não têm como chegar, né? Não tem como chegar. Então, mas existem muitas pessoas, então é realmente uma coisa a se pensar, como transformar a arte para chegar, para expressar também para essas pessoas e ver as potências que essas pessoas também têm para mostrar para a gente. Maravilha. Não. Renata, o que é que você acha das nossas políticas públicas? Eu acho que a Rebeca queria compartilhar alguma coisa. Perfeito. Yeah, we have the Americans with Disabilities Act. It's been since the 90s, and that's just building access, I think, largely for people to get access into buildings, and that's pretty good here. The thing that it's come up most for me personally is with the internet. We have accessibility standards on the internet. Like if you put an image up, you're supposed to have text reader with it. I find that a lot in terms of application.
And then, I don't know, within the visual arts, that's tough. I think that there's I don't know, there's hierarchy of the senses so often. And with the pandemic, it's so interesting because smell is being, I don't know, the loss of smell. We're discovering how powerful smell is. And then often I work with sound. And I love sound because I think it's so emotional. So emotional. Sound is so emotional. Even with moving image, like, I don't know, the actor's voice is more emotional for me than their face. And also that sound does spatial, tactile, like you can feel the space from how it bounces, the sound bounces off the walls. So I think some forms, I don't know, have many registers, but it's interesting that translation, again, with translation is just so, I don't know, it's a form in itself. Not just the art that you're trying to translate for someone with disabilities, but the translation itself seems very interesting. But it's easy to forget, and it's easy to kind of, I don't know. There's such, things are privileged one over the other. It's interesting. A Natasha está traduzindo no chat para todo mundo. Tô tentando fazer um resuminho traduzido aqui. Se alguém não entender alguma coisa, vai perguntando, a gente pede para a Rebeca repetir. Muito obrigada. Thank you, Rebecca. We are doing the translation for the rest of the women, and then we follow. Posso falar agora, Moze? A questão da... Olha, eu acho que você colocou muito bem, né? Das questões das leis, mas aqui no nosso país, aqui no Brasil, a gente tem um problema muito sério. As políticas públicas, elas são silenciadas pelas políticas governamentais. Então, entende-se que de 4 em 4 anos, o que foi construído por um grupo, digamos assim, não pode ser continuado pelo outro, sendo que é direito de todos ter acesso. Então, as nossas políticas públicas, elas têm um ar muito mais pessoal ou de um grupo restrito do que algo que pense no coletivo. Esse é o nosso grande problema, né? Então, o que nós vemos hoje das ações pontuais de acessibilidade nos espaços culturais, que é o que a gente está tratando aqui, elas vêm como uma satisfação para a sociedade ou ainda como uma possibilidade de não haver uma possível punição por não estar praticando a lei, o que também não acontece. Eu nunca vi nenhuma exposição ser travada porque ela não tinha acessibilidade. Eu desconheço. Eu já vi ser travada por outras questões, mas por falta de acessibilidade, nunca, né? Inclusive, teve uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, só estou tentando lembrar o nome, Mosileide, que você vai me ajudar. Ela foi grandiosa, ela era experimental, você entrava, uma exposição internacional que teve aqui, você experimentava os objetos, me esqueci completamente o nome da exposição. E eu tive possibilidade que eu já chego nos lugares e eu já começo a olhar, né, com um olhar de produtora que procura acessibilidade. Eu não consigo chegar nos lugares e não ter, meu olhar já está viciado, né? Esse é um ponto. Eu vou tentar lembrar o nome da exposição, enfim. E eu tive a sorte de estar na exposição e tinha um rapaz cego. Ele estava sendo acompanhado pelo educativo do Centro Cultural
e também ele tinha uma pessoa, né, que estava acompanhando. Eu falei, cara, eu vou colar nesse... Colei, eu virei mesmo espiã, porque eu precisava entender como que ele ia receber isso, né? Porque a gente está falando aqui dessa questão das políticas e tudo e tal, da ação, e, ou seja, uma exposição internacional que teve que ser pensada dentro de um espaço público, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, que é um dos maiores espaços culturais que a gente tem aqui na cidade. Ele tinha que dar essa resposta. O que eu observei? Nem tudo estava acessível, parte sim, né? E, às vezes, a falta de sensibilidade, de lidar com este público. Porque a gente fala assim, mas o público não vai. Caramba, você vai para uma festa que você não é convidado, né? Você tem que se sentir aceito. Você tem que se sentir pronto para chegar lá e usufruir da obra como todo mundo usufrui. Então, o que eu observei? Um dado momento, tinham vídeos, né? Videoarte, e o fone para você escutar a música que dialogava com a imagem. Então, assim, um dos fones ficou num lado só do ouvido, no outro ouvido a outra pessoa explicando. Aí eu já comecei a matutar, caramba, como é que poderia ter uma audiodescrição com a música de fundo? É difícil, né? Você tem que pensar uma estrutura de receber essa pessoa no primeiro momento e depois deixar que ela usufrua da obra. Então, voltando com essa questão, né, das políticas públicas, nós o que temos hoje em dia, eu vejo, esse é meu olhar, tá? Quando acontece, é alguém querendo se valer daquilo para que demonstrar que está prestando um serviço para a sociedade, mas ela não é real. Por que eu digo que ela não é real? Porque ela não começa nas bases. Se o meu aluno não se sair da faculdade, né, sem escutar falar de acessibilidade cultural, por mais que ele não puxe a disciplina, eu não vou me sentir completa. Eu não vou me sentir agindo, fazendo uma política pública de inserção dessas pessoas, né? Eu digo isso, Monteleide, porque às vezes as pessoas acham que as políticas públicas elas têm que estar muito restritas ao Estado, né? Ao governador, né? E tudo. Então, eles têm que praticar. Tem sim. Mas a partir do momento que eu, artista, entendo que isso é uma obrigatoriedade por lei, por que eu não relaxo, né? E dou esse passo que você deu, por exemplo, né? Por que eu não posso adaptar minha obra? O que impede? Eu não consigo entender o que impede você tornar a sua obra acessível. Sei, sabe? Eu não sei. Então, quando eu falo de políticas públicas, eu entendo que isso tem que ter uma extensão muito maior de responsabilidade social de cada cidadão. Né? Eu já penso desta ordem, né? Enfim, o que eu vejo no nosso país é essa lacuna. Você vê agora, né? Nós temos a lei Aldir Blanc, que ela está, né, cuidando dos artistas. Eu acompanhei alguns treinamentos para entender como é que isso aconteceria. Eu escutei falar de verbo e tudo e tal. Eu falei, cara, e a acessibilidade? Será que ela foi discutida? Por que ela não é uma necessidade prioritária também? Né? Existem artistas, existem fazedores, existem pessoas que vão querer usufruir. Ou seja, mais uma vez, a gente tem esse lugar. Não é necessário. Não precisa. São poucos. Você acabou de trazer o dado de IBGE, que é de 2010. Totalmente defasado. Que é um número representativo de pessoas que estão excluídas totalmente de usufruir, né, dos equipamentos culturais, dos projetos culturais. E aí, né, o que a gente encontra hoje são os grandes centros, né, se adaptando para receber essas pessoas
criando até grupos, né? O CCBB, inclusive, tinha uma monitora cega, né, que é legal. De novo, esse é lugar de fala. Acho que São Paulo, nesse ponto, está anos-luz do que o Rio de Janeiro, nessas questões, né? Então, quando eu falo vejo essas políticas públicas, sabe? E tem lugares que jamais se falou sobre isso. A gente estava falando dos grandes centros urbanos, né? Tem lugares que jamais se falou sobre isso, que é mais drástico ainda, porque a gente pode ter um número significativo de pessoas nesses lugares, né, pessoas com deficiência que ficam isoladas de todas as questões sociais, né? Ela fica trancafiada somente com esse olhar de que é um problema médico, o que é um grande erro também, né? A gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Enfim, Mozi, é o que eu penso em relação, sabe, às políticas públicas. Isso mesmo, o festival é file, né? Que fala file ou filé, gente. Agora me deu assim, um problema de leitura, já não sei. Mas foi esse festival mesmo, né? E para falar um pouquinho dele, assim, o rapaz cego que eu fiquei lá acompanhando essa questão da obra, da videoarte, e tinha uma que vocês faziam experimentação com o corpo. Tinha uma obra que você era prensado por duas bolhas, né? Que elas iam inflando com o ar e posicionaram o rapaz e tudo e tal, mas esqueceram de contar para ele mais ou menos o que aconteceria. Um dado momento, eu percebi que ele estava em pânico, porque o que está acontecendo? Para a gente, né, que está observando, já causava um certo incômodo. Então, quando a bolha começa a desinchar, que ele sente insegurança, ele ficou procurando onde segurar, eu falei, caramba, né? Como a gente tem que ter essa sensibilidade que a Sueli falou, como você tem que se aproximar para entender a melhor forma de ofertar algo que seja acessível, né, para esse público que tem essa especificidade, como qualquer um de nós temos as nossas especificidades, né? É isso, Mozi. Maravilha. E, Suelen, as pessoas que não estão tão familiarizadas com a obra tátil, elas esquecem que na década de 60 a gente teve nossa querida Lygia Clark. Eu escrevi aqui no meu caderninho, né? E estava pensando exatamente, desde o começo, falei assim, cara, a Lygia Clark, ela saiu, tomou um rumo completamente diferente dos demais artistas, né, da década de 60, né? Mas de todo modo, volta e meia ela é relembrada, isso é muito importante. Mas ela tudo que a gente está pontuando aqui, apontando também, né? A gente viu a Lygia Clark fazendo e fez de um jeito assim encantador, né? E que ficou dentro do universo da produção artística, né, dos artistas. Você, quando propõe também a criar proposições como os objetos que ela criou, que elas demandem outros sentidos, ou então que pense, que considere sentidos, não somente a visão, né, que é o primeiro, que é o que comanda, que é o que domina, né, basicamente os outros. Quando ela propõe esses experimentos, ela está propondo você ampliar um pouquinho o repertório, né, desses sentidos, né, dos demais sentidos. E o que ela fez, quem se aproximar dessa produção dela vai ficar apaixonado, porque propostas interessantíssimas que ativavam, né, exatamente esses outros sentidos. Então, eu pensei nela e pensei numa coisa que a Renata falou, né? Por que as políticas públicas, né? Você começou a falar das políticas públicas, depois a Renata ampliou um pouquinho, né, esses questionamentos. E aí eu fico sempre pensando, eu sou professora há bastante tempo. Quando nós, professores, né, soubemos que íamos receber em sala de aula alunos com deficiência visual,
alunos com deficiência, acho que, se não me engano, nem é mais interessante, não é mais recomendável falar das deficiências, falar logo direto. Antes era o cego, o surdo, o mudo, ou qualquer outro tipo de deficiência. E aí nós começamos... Só rapidinho, a nomenclatura de portador de deficiência, deficiente especial, isso não é mais sugerido ser usado. Então, a pessoa com deficiência, o surdo Mário, enfim, né? A pessoa com deficiência talvez seja o termo mais atualizado, mas falar cego, surdo também não é... Tá. A gente se viu numa situação, e aí eu estou falando de nós, professores, né? E em sala de aula, numa situação extremamente difícil. Difícil porque nós não tínhamos nenhuma capacitação, nenhuma formação, nenhuma discussão. E o pior, acho que explica exatamente por que não se preocupa com todo esse público, com esse público que está tentando se aproximar e tentando se incluir, e algum mérito, né, de algumas instituições é de tentar receber, mesmo que essa recepção seja uma recepção capenga, porque eu fico pensando se uma recepção capenga é uma recepção melhor do que uma não recepção, Mose, muitas das vezes, porque cria uma expectativa nesses estudantes muito grande, de um novo mundo que se vislumbra diante deles, mas eles não são, nós não recebemos as ferramentas e eles também não recebem o apoio necessário para que isso aconteça. E outra coisa, essa galera não existia, como para muitos ainda não existe, né? O cadeirante, o surdo, o cego e com algum comprometimento intelectual, que são as deficiências mais, digamos assim, mais requerentes, né, de um compromisso efetivo mais complexo, mais sistemático, do que simplesmente você matricular aquele estudante numa instituição de ensino e esperar também que nós, em sala de aula, professores, com nossas deficiências todas, que a gente dê conta. Da mesma forma, Mose, o artista, ações pontuais é a que você está realizando, que talvez outros, e que essas meninas que estão aqui também reunidas, elas também estão interessadas, mas são ações pontuais, porque elas percebem o outro. Mas essa galera não sai. Essa galera está confinada dentro de casa, está confinada com os seus problemas, né? Todos dentro de casa. Há muitos anos. Ninguém existia. Sabe aquela coisa do apagamento, né? A mulher negra, o homem negro, o nordestino, todas as minorias que são, na verdade, maioria, eles não existem para essa rede de possibilidades ou para uma vida que se propõe para alguns. Assim, você propõe possibilidades, propõe acessibilidade, você define alguma acessibilidade para alguns, e alguns que fogem um pouquinho da regra do comum são raríssimos. Eu tenho um aluno que está no quinto período agora, ele teve acompanhamento, né, do intérprete de Libras, né? Tínhamos 2, eles alternavam, e quando uma pediu exoneração, o outro ficou sozinho, no período seguinte entrou mais uma menina, e o intérprete não estava aguentando porque ele fazia toda uma tradução de tudo que nós falávamos para esse estudante. Ele saía da minha aula, ia para a aula de matemática, para a aula de história, para a aula de não sei das quantas, e ele precisava revezar. Então, o que o IFRJ, que é uma instituição pública de ensino federal, ela consegue fazer? Diz que não consegue fazer. Consegue fazer o pouco. Tem o NAPNE, que são esses núcleos que estão atentos, mas com todo investimento, né, pessoal de cada componente desses núcleos, ainda assim se consegue fazer muito pouco. Então,
a minha explicação, a explicação que eu tenho, que é para que essas políticas elas não aconteçam de fato, é porque essas pessoas elas não estão na rua, elas não aparecem, elas são invisíveis. E a melhor coisa do mundo é que elas permaneçam invisíveis, porque elas vão dar trabalho, elas vão requerer uma mobilização que é intensa. E essa mobilização, eu não sei se estão muito interessados em fazer, afinal de contas, para um mundo que se propõe somente a produzir, a ter pessoas produzindo o tempo inteiro, essas pessoas, o tipo de produção que se requer delas é uma produção que elas não vão oferecer. Então, isso é muito complicado, né? É estrutural essa problemática toda, né? Da acessibilidade, especialmente para o mundo da cultura. E a gente sabe, especialmente nós sabemos, quem lida com arte, a arte ainda é um campo elitista, a gente sabe disso. E aí, ela foi construída, pelo menos aqui no Brasil, a estrutura dela é uma estrutura que dá vazão às elites. A gente está vendo com os movimentos sociais esse panorama sendo um pouco alterado, mas ainda assim, com o governo que a gente tem, que propõe todo um retrocesso, eu não sei onde a gente vai parar. E aí, infelizmente, são as ações pontuais, locais, que ainda vão fazer alguma diferença na vida de algumas pessoas. Eu entendo perfeitamente que é esse nosso papel. Renata falou, a gente não pode, em sala de aula, deixar de falar em acessibilidade cultural. E a gente precisa lembrar o tempo inteiro, porque a gente não está acostumado. Um precisa lembrar para o outro o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quando eu falei da minha experiência, da minha primeira tentativa, e minha angústia também se deu por esse motivo, não somente porque eu nunca tinha experimentado, e assim, de fazer alguma coisa positiva, não para ter um reconhecimento, mas sim do que aquela experiência fosse uma experiência de fato que significasse uma coisa para que estivesse tocando, né? Ou fazendo, ou fruindo, seja lá da forma que fosse, né? Mas a grande questão é assim, eu não tenho que me preocupar porque isso ainda não faz parte do meu universo de problemas ou de desafios, melhor dizendo, né, a serem enfrentados, porque o tempo funciona dessa maneira, Mas lembrar, ou quando isso surge diante de nós, quando a gente consegue enfrentar, porque muitas das vezes a gente não consegue, você se desafiou também, e certamente isso vai ser um desafio que não vai se encerrar na sua vida, na vida das meninas. Eu não ouvi o iníciozinho das apresentações, mas já deu para perceber muito bem que o motivo pelo qual elas e nós todas estamos reunidas aqui, né? Mas assim, conversando, né? Porque esse formato da conversa é um formato sensacional e eu gosto bastante, é pensar nisso. E acho que assim, essa rede vai sendo ampliada e para que nós lembremos sempre do que a gente precisa fazer, né? Ou falar, se não der para fazer, falar, né? Já é um começo. É isso, moça. Maravilha, Sueli. Eu falo que o grande legado da Lygia Clark é a arte participativa. E essa arte participativa é de todos nós, né, com e sem deficiência. Então, já se caminhando para o assunto das obras táteis, para a gente também fechar, a gente tem meia hora aí, eu, particularmente, não sou muito fã da réplica, né? Os artistas contemporâneos, nos quais eu tenho acesso, eu incentivo muito a fazer uma obra para todo mundo tocar. E essa fala com o educativo, porque a gente ainda tem espaços com o educativo, é importante quando o artista está de frente para os monitores, está de frente para os mediadores, e a gente fala em relação ao toque, né? É diferente o toque de um vidente e é diferente um toque de uma pessoa com deficiência visual. Eles têm uma experiência tátil extraordinária, que tem que nos ensinar, né? A gente tem uma pressa que me irrita às vezes, e a gente vê essa pressa expressa na obra, com marcas de unha, querendo abrir, querendo, né? Então, essa leitura tátil, ela ainda está
caminhando para o processo das pessoas videntes. E quando eu abro um espaço para obras, para todo mundo tocar, eu preciso que a mediação tenha essa fala de tato, né? O que é uma obra tátil, o que é o trabalho sensorial. E isso ainda é muito difícil. Eu consigo expor em cidades bem no interior de todo o Brasil, norte e sul, e eu consigo ter essa fala com os mediadores, com os professores, com os alunos, com os participantes, porque eu, às vezes, acabo sendo artista estranha que traz uma legenda em braille em português. Para que isso? Né? Eu quero que esse estranhamento ele acabe. E eu só posso acabar com esse estranhamento com a minha fala. O porquê disso? Porque eu não tenho deficiência, eu não tenho ninguém na família com deficiência, não é por isso que estou fazendo... sabe, as explicações, elas são, às vezes, exageradas. Eu não tenho que explicar tanto. Aí alguém fala para mim, olha, não vai vir ninguém cego ver essa exposição, para que você ter braille? E eu falo, mesmo que não venha ninguém, eu vou ter a consciência de que minha exposição ela está apta, está pronta para que essa pessoa venha. Então, ainda é muito difícil essa conversa. Né? As políticas públicas é um assunto à parte que a gente tem que ter, não só com os coordenadores de espaços expositivos, mas principalmente com os secretários de cultura. Eu tento sempre convidá-los para as minhas exposições, porque essa fala tem que ser em público. Não que eu queira colocar o dedo na cara dele, não é isso. Mas para que ele perceba que o trabalho dele é importante e que pessoas dependem dessa importância, né, desse trabalho ser contínuo. Mas, enfim, vamos lá, obras táteis. Essa conversa ela tem esse incentivo de dizer que é possível, sim, fazer uma obra para o toque. A gente sabe que as nossas mãos, por mais que a gente lave, principalmente agora na pandemia, né, álcool gel toda hora, mesmo assim, elas mancham mesmo. A gente pensa em obra tátil, o que vem na cabeça sempre, da grande maioria, são esculturas. Porque ela já tem as dimensões, né? E realmente são, as esculturas são perfeitas para o tátil. Mas, ao contrário da Pinacoteca de São Paulo, que fez uma estátua de gesso branco, para todo mundo tocar, é óbvio que essa estátua ia ficar preta, ia ficar suja, ia ficar arranhada, né? Então, o material que eu uso para fazer uma obra tátil, ele realmente tem que ser pensado. Principalmente porque eu tenho dois públicos, o vidente e o não vidente. E o vidente vai sempre tentar, vou abrir um aspas, estragar, danificar. Isso não tem jeito. Então, ela tem que ser uma obra realmente resistente. Aí eu queria aproveitar esse momento de obras táteis, eu vou tentar mostrar para vocês algumas que eu tenho e queria fazer com vocês pedir, né? Eu vou fazer uma audiodescrição de uma obra e eu queria que vocês pensassem nessa obra, como ela é, só pela audiodescrição, para a gente ver essa importância, tá bem? Então eu vou fazer a descrição. Eu vou ler a ficha técnica e, por último, a descrição, que eu acho que fica melhor. É um livro-objeto, chama-se livro cachixi. É uma técnica mista sobre livro. As medições é 13 por 3,7 por 2,5 centímetros. É uma obra produzida em 2018. Livro enrolado, coberto por barbante bege. Na parte superior há uma alça de barbante para colocar os dedos e agitar. Dentro há sementes. Vocês conseguem visualizar essa obra? Mais ou menos? Como seria? Sim, vamos ver se pensar foi igual ao Vou ver. mostrar.
Vocês acham que a descrição compreende a obra? Mose, quando você falou livro enrolado em barbante, e você traz um novo formato. Eu imaginei um livro, né? A dimensão do livro foi na Eu dimensão mais ou menos. também. E eu traduzi livro também para a Rebeca. Parece um cachixi. Eu também pensei num quadradinho Mas envolto em vez de acreditem, enrolado. é um livro. É inspirado no instrumento de percussão, né, cachixi, que é um instrumento de origem africana, mas como ele integra uma exposição de livros-objetos, a pessoa que leu a descrição no braille, principalmente, ela não vai ter esse susto de que era um livro, né? Porque ela está tocando nele. Então, existiu uma técnica aqui de como eu enrolei esse livro, né? A química me ajudou, mas é uma exposição que trabalha muito essa questão da ressignificação do livro. Então, tem vários tamanhos, e essa sonoridade ela é importante porque são sons diferentes, são sementes diferentes, né? E o curioso é que a legenda para os videntes, ela não tem descrição. Então, a descrição é somente para a pessoa com deficiência visual. E, claro, futuramente em libras para o surdo. Porque nós, videntes, nós não precisamos dessa descrição, porque nós enxergamos. Eu sei que isso aqui é barbante. Mas como é que ela fez isso? Aí tenta puxar para ver se sai. Então, esse vidente é que precisa ser mais educado numa exposição tátil. Essa é a minha opinião pessoal. Pela experiência que eu venho tendo ao longo desses 3 anos de exposições táteis. Então, a importância da audiodescrição, principalmente quando eu, artista, faço essa audiodescrição, as minhas primeiras audiodescrições eram horríveis. Eu escrevia como se fosse para mim, como se eu, né? Principalmente para pessoa com deficiência intelectual, alguns nomes têm que ser trocados, né? Esses nomes rebuscados, eu tenho que colocar o mais simples possível. Então, pensar sempre no outro. Esquecer a artista que produziu, né? Essa audiodescrição, ela tem que ser a mais breve e a mais visual. O que é aquele objeto? Ainda nos livros-objetos sonoros, esse aqui é um livro-objeto com texturas, né? Isso aqui são linhas de crochê. Eram brancas, mas depois eu pintei. É um livro sonoro e é um livro em que eu posso sentir a vibração. Quando eu pressiono, o deficiente visual ele consegue sentir essa vibração. E o que muitas pessoas me perguntam é em relação à higienização dessas obras. Porque as minhas exposições elas são temporárias, então elas vão de 2, no máximo 4 meses. E todas passam por uma higienização e por uma restauração, sempre. Então, em tempos de pandemia, me fizeram essa pergunta recentemente. Como é que você vai higienizar um livro com o coronavírus aí? E essa higienização, às vezes ela é feita a vapor, é feita com soluções, enfim. Realmente existe uma preparação para a higienização. É lógico que em tempos de coronavírus, e isso é muito ruim, as obras táteis elas vão sofrer algumas proibições, algumas intervenções, e também pensar em relação a isso futuramente. Mas, de novo, é possível fazermos obras táteis, resistentes, e que possamos, depois de uma exposição, fazer uma higienização
perfeita. Então, esses empecilhos que estão começando a surgir, a gente também tem que pensar em relação a esse tipo de material. Eu sempre falo, eu trabalho com, às vezes, na grande maioria, com materiais reutilizáveis. E são materiais que a gente encontra no nosso dia a dia, que a gente pode utilizar, que são resistentes e que dá essas sensações táteis, visuais, maravilhosas. Rebeca, você quer falar alguma coisa? He's asking if you want to talk something, to tell something, Rebecca. Eu estava traduzindo bastante coisa para ela, então acho que ela ainda está lendo. Ah, tá. Então, esse é o livro olfativo que eu tinha falado, das perfurações. Todas as obras que têm essa perfuração, o deficiente visual, quando ele chega, ele já passou pela legenda, então ele já tem essa informação. Então, ele vai sentir. Então, quando a gente fala de textura, não é uma textura grosseira, não é uma textura que tem que ser visível, né? A gente pode brincar com vários tipos de texturas de papel, própria tinta acrílica, com elementos de gesso, com elementos de massa corrida. A gente pode criar várias obras e a finalização dessa obra eu sempre aponto para duas características, que é sempre pensar no verniz que seja dermatologicamente testado, né? E pensar sempre no antifúngico, que hoje no mercado a gente já tem, porque esse antifúngico ele vai nos proteger dessas mãos e mãos e mãos e mãos que pega a obra durante o dia inteiro. Então, o espaço expositivo ele fica aberto em um determinado horário e à noite ele fica fechado no outro dia seguinte. Então, esse antifúngico ele vai proteger essa obra durante todo esse período, que aí a gente pensa em 2 meses de exposição. Talvez esse represente mais um livro, né? E aí é um livro que trabalha muita textura. E são texturas com elementos bem simples. Por exemplo, esse daqui, essas texturas eu fiz com cola colorida. Então, essa investigação de apertar, de sentir essas entradas é importante não só para o deficiente visual, mas para a gente, porque como é uma obra muito visual, né? Só ver já basta. E esse só basta para a gente tem que incentivar mais ao toque. E, por fim, eu tenho um projeto de exposição que junta artes plásticas com literatura. Então, são alguns contos, algumas crônicas de alguns escritores brasileiros e estrangeiros, em que eu seleciono algumas histórias e crio personagens que representem essas histórias. Então, todas as pinturas são sobre madeira. E para a obra tátil, todas, infelizmente, não puderam ser táteis. Então, eu separei, por exemplo, de 15 obras, separei uma exclusivamente para a experiência tátil. Então, é uma obra que não tem moldura, uma obra que pesa menos de 300 gramas, e ela fica sempre mais baixa, ela fica pendurada para um dispositivo que a pessoa mesma tira e segura a obra. Então, é uma personagem literário, porque... E aqui eu encontro alguns relevos desse rosto. Esse relevo desse rosto, ele é diferente do relevo branco que está por trás. Então, o toque ele consegue perceber o que está à frente e o que está atrás. E esse verde também tem alguns pontos que vai de liso a um pouco áspero.
é uma obra que está com verniz, está com antifúngico. Então, a durabilidade, que as pessoas me perguntam, e a durabilidade de uma obra tátil? Eu consigo fazer, no máximo, 3 exposições. Tem obras que são muito acessadas, e essas obras, às vezes, terminam uma exposição e não consegue mais ser restaurado. Mas depende muito da obra. Tem obras que são mais acessadas, mais curiosas, então elas realmente são mais tocadas, e esse toque diário durante 2 meses acaba, enfim, finalizando a obra. Mas eu sempre falo que isso já é uma proposta, né? Não tenho que pensar, olha, não pode tocar assim. Não sou eu que vou indicar ao observador como ele vai experimentar a obra. Ele tem sugestões desse toque, né? Mas eu não posso interferir. Então, as obras, por isso que eu falo que a gente tem que pensar na resistência dessas obras. E hoje é possível a gente trabalhar com música, trabalhar com performance, trabalhar com vários tipos de linguagens, né, de pintura a gravura. Eu acabei fazendo assessoria para alguns amigos artistas, mas eu faço isso e me coloco sempre à disposição, porque às vezes são questões tão simples, né? Ele fez uma série de xilogravuras e não conseguia pensar numa obra tátil. Então, a gente experimentou vários tipos de tintas, algumas ficaram até interessantes, com alto relevo, mas não dizia muita coisa. E aí a gente pensou, ora, por que não expor também a matriz de madeira? Que já tem, né, os veios, os cortes, que é também um tipo de experimentação. Eu sempre falo que quando a gente pensa em obra tátil, e a gente não tem como fazer uma exposição 100% tátil, que a gente priorize de 3 a 5 obras que façam um resumo dessa exposição. Se é uma exposição geométrica, que eu trabalhe algumas formas de diferentes estruturas, né? Trabalhar até com frio, com vidro, com lata, enfim, com elementos diferentes. Não ficar sempre no liso e no áspero igual. Brincar, ter criatividade nesses elementos. Então, é possível. E eu me coloco também aqui para a Fabi, para a Larissa, para a Renata, para a Sueli, para vocês meninas, para a Rebeca. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões em relação à obra tátil, pode perguntar. @Mozileide é a única no mundo com esse nome, então é fácil de encontrar no Instagram. E no Instagram também tem um vídeo da exposição do Memorial da Inclusão, quem tiver curiosidade de ver. Esses livros e outros estão lá, tem o público participando também, é bem interessante. E é isso, eu me calo e deixo vocês falarem com vocês. I have a question. Do you ever consider yourself less abled in the tactile works? Because those without vision, their tactile senses are so much more developed. Does that make sense? What? I'm not sure if I understood the question. Did you? Ela perguntou se tu já te sentiu menos preparada. Preparada não é a melhor tradução, mas para criar as obras de arte táteis, porque as pessoas que não enxergam costumam ter, tu falou um pouco disso, né? Costumam ter muito mais instigado, assim, não desenvolvido, mas acho que dá para entender, né? Tipo, tu falou mais habilidade. habilidade, tem
muito mais atenção aos detalhes. Então, acho que mais ou menos nesse sentido que a Rebeca perguntou, se tu te sentiu menos apta para criar essas obras de arte, porque a gente sente de uma forma diferente, né? Verdade. Como eu tive assessoria dos estudantes cegos, Instituto Benjamin Constant, então, de certo modo, eu estava já preparada, assim, eu estava um pouco segura, porque eles me falavam muito da resistência. Então, por exemplo, um livro que todos os livros são lacrados. Então, essa cola, ela é resistente à força, né? Hoje, eu posso te garantir que ninguém abre um livro meu. Mas, sem dúvida, as experiências que eu tive de leituras de uma pessoa com deficiência visual e um vidente, da mesma obra, é interessante, mas eu recebo isso sempre com muita alegria, porque não existe uma resposta única. Não é porque aquela obra tem um título que quer dizer aquilo. Ela é muito aberta para as leituras. Então, as pessoas têm, às vezes, uma percepção que eu nunca tive, mas isso não significa que ela está errada. As leituras eu recebo sempre, são sempre muito bem-vindas. Mas os detalhes das obras, os veios, as ligações entre uma textura e outra são percebidas pelo cego. Ele consegue, você começou por aqui, agora vai por aqui, esse é o final, enfim, eles conseguem ler a obra de uma forma surpreendente. Por isso que eu falo, a gente precisa ter aula, a gente precisa ter meio que quase que uma sugestão de leitura por eles, porque a gente precisa aprender muito. A gente vive numa pressa que eles, não que eles não tenham, mas eles estão dispostos àquela leitura. Então, os livros olfativos são o que mais surpreendem, porque tem aromas de cravo que poucas pessoas percebem que é cravo. Principalmente as mais jovens, né? Então, as crianças. Muitos falam, chá é ruim, né? Então, acaba ficando também muito uma brincadeira De a leitura descoberta, tátil. né? Uma investigação dos dois lados, eu acho. Tanto tua, que está sentindo essa necessidade e essa obrigação, né, de se fazer acessível para todos os públicos de verdade, né, com todas as letras, mas também é uma descoberta para o público que não tem acesso a muitas obras nesse âmbito, assim, não tem. Então é como se tu tivesse junto com esse público agora criando essas possibilidades, né? Isso é muito bonito, assim, tipo, eu achei a tradução exata da palavra que a Rebeca falou, que seria, tipo, menos capaz, se tu já te sentiu menos capaz de produzir essas obras. E aí, eu ouvindo tu falar, eu acho que não, né? Porque tu tá disposta ao erro também. Então, e tu não tá sozinha, tu tá com a assessoria da galera para quem está fazendo o trabalho também. Então, acho que é uma investigação incrível, assim, é um trabalho investigativo muito bonito, sabe? Sim, por isso que quando as pessoas falam em réplica, faz uma réplica tátil. Não vai ser uma réplica, não é uma réplica, é outra obra. Né? Então, essa história de réplica me dá uma certa tensão, porque não existe réplica. E por mais que você tente fazer um caminho idêntico, nunca vai ser. Porque é uma obra específica para o toque. Então, ainda é uma conversa ainda muito difícil, muito fechada. Eu sei que tem alguns artistas que não se interessam, não querem ouvir. Mas, em algum momento, eles vão se deparar com essa realidade, né? Com alguém que quer ler a obra dele e a obra dele está fechada para aquela pessoa.
Então, eu sei que tem muitas obras que a gente não consegue transformar em tátil. Por exemplo, aqui atrás de mim é uma lona que eu estou finalizando com arte abstrata, e ela vai ser muito possível. Eu vou ter que preparar uma lona específica. Essa daqui é só visual. Então, tem alguns processos que a gente precisa estudar, tem alguns materiais que a gente precisa investigar. E tudo é muito estudo, tudo é muita prática. E, às vezes, o outro que está muito longe, que está de fora, o olhar dele, o toque dele vai contribuir muito para a finalização ou para a complementação dessa obra. Moça, eu queria comentar que eu acho muito importante pensar nisso também, assim, como muitas falaram, como também a participação do cego, da pessoa não vidente, é muito importante, mas eu acho que também é importante não só dizer depois se a obra, se tá bom, se tá ruim, a audiodescrição ou o tato, mas também seria muito interessante incluir essas pessoas no processo de pensar nos materiais, de pensar numa audiodescrição que também segue as normas, que tem normas de audiodescrição, mas que também pode ser criada por elas, essas normas, porque muitas dessas normas foram criadas por pessoas que não são cegas. Então, pensar também como capacitar essas pessoas para entrarem nesse mundo também como agentes, né? Como pessoas que estão criando também. E pensando na lona, outro comentário, acho que você já pensou em fazer obras que não sejam só táteis ou sonoras, mas sonoras que você manuseia, mas, por exemplo, dessa lona, disso, em vez de uma audiodescrição com palavras, com sons? Não sei, é uma pergunta um pouco abstrata, talvez. Mas... Não, é super possível. Fazer uma lona com texturas, essas texturas ao mesmo tempo emitirem som, isso é possível. Você já me deu uma ideia. Nossa, então, eu adorei essas ideias que ela deu agora, sensacionais, Rose. Eu pegaria. Muito boas. Muito boas. Eu estou experimentando a juta, né? Que é um tecido bem grosseiro, vamos dizer assim, mas ele te dá muitas possibilidades. E acho que casa muito bem essa ideia de juta e lona, enfim. Vou pensar, mas é possível, super possível, sim. Fabiana, eu ia dizer que você ia ser legal fazer uma colaboração com a Rebeca, que ela faz um trabalho de áudio, imagina, já sai aí uma collab. Rebecca, I'm saying that would be amazing if you do a collaboration with Mozillate to create texture sounds. Fabiana, você é artista também? Eu? É? Sou artista também e trabalho muito com pessoas com diversidade, em conjunto com elas. Tá certo. Tá bem artista? Eu sou, sim, sou atriz. Todo mundo que está aqui, com exceção de mim, de Renata, todas vocês são artistas? Sim. Nossa, vocês podiam fazer um trabalho colaborativo, onde cada uma estivesse fazendo intervenções ou sugestões, né, nesse mesmo trabalho, né, saindo como um desdobramento do que aconteceu exatamente nesse instante. Eu acho que seria sensacional. A partir das sugestões, a partir do que você está propondo, Mozillate, e das sugestões, mas
sugestões baseadas nas próprias experiências em estudo. Você usou uma palavra que, assim, Mose, que acho que é para todos os artistas, requer muito estudo. E aí esses encontros, eles têm um caráter... eles têm uma dimensão fértil tão grande, né? E assim, é um encontro a fertilidade destas mulheres, né, em relação à criação de obras e destinadas especialmente a um público bastante especial. E eu acho que isso dá um caldo muito bacana, cara, muito bacana. Assim, não é nem um coletivo, né? Mas assim, uma ação coletiva nesse instante a partir desse encontro, que eu acho que é bem interessante para todas vocês. Ai, já estou falando com a professora, gente. Ai, saí de cena. Sueli ia falar, Sueli, não é projeto da turma, você tá toda... A professora chegou. Mas deixa eu só falar rapidinho com essa questão da audiodescrição, Mose. Você ousou, né? Por essa questão da técnica, né? Porque quando eu tive aulas de audiodescrição, foram 2 profissionais diferentes. Entre eles, há uma discussão muito grande de você fazer a leitura seca da obra ou fazer essa leitura que é um pouco mais de você trabalhar o imaginário do leitor, né? Que é o imaginário do leitor da obra que enxerga, e você proporcionou isso. A sua provocação do livro, eu falei, caramba, ela foi danada. Ela quer provocar. Eu achei muito interessante isso. Vai ter o de descritor que vai, né? Como não? Como assim não é um livro? Mas é um livro. Falei, cara, é um livro enrolado. É aí que eu comecei a viajar na sua obra. Olha que coisa interessante. Então, assim, parabéns por ousar, porque quando a gente está trabalhando com arte, esse lugar quadrado que a gente tem mania de colocar as coisas, né? E a audiodescrição sempre é a grande discussão do processo, porque você... põe emoção, não põe emoção, como é que procede, né? Como é que você coloca isso? Porque você vai furtar a pessoa de construir emoção. Mas peraí, a pessoa não está enxergando. Como eu posso facilitar? Né? Eu achei assim, muito interessante essa proposta. Aí nas próximas aulas de acessibilidade cultural, vou citar o seu projeto, vou citar mais uma vez, né, que eu sempre falo, seu projeto, essa questão da provocação, desse limite que a gente tem que transcender porque é próprio da arte, né? É isso que eu tenho para colocar. Não, é isso. O público, ele tem que ser sempre incentivado a essas provocações, né? Como a Lygia Clark, com seus bichos, né? Placas de alumínio com dobradiças, ela queria participação. Então, eu mexeria de uma forma, vinha outra pessoa, mexeria de outra, enfim. Então, cada um tem uma leitura, uma forma. Mas que todos participem, todos mesmo. É um caminho ainda longo, mas a gente é resistente. Bem, minha fala se encerra. Eu queria muito agradecer a Natasha e a Bruna pelo espaço. Renata, Sueli, Larissa, Fabi, Rebeca, pela troca. E a gente se vê por aí. Muito obrigada, Mose. Foi ótimo escutar vocês nesse sábado. Obrigada a todas por terem vindo. Obrigada às professoras pelo compartilhamento e pela disponibilidade. Mosileide, foi muito maravilhoso e é uma alegria muito grande para o nosso projeto ter um tipo de fala como esse teu e ter uma artista preocupada e engajada como tu, fazendo parte do nosso 6º ciclo. Muito, muito obrigada. E seguiremos de portas abertas sempre que você quiser. O Duna vai estar aqui de braços abertos. Boa noite, pessoal. Obrigada, Mosileide, foi ótimo, adorei. É um prazer. Abriu muitas coisas. Já estou seguindo vocês lá no Instagram.
E eu sou Renata Silêncio também. Silêncio é um sobrenome que poucas pessoas têm. Se quiserem, podem me seguir também lá, tá? Prazer, Rebeca. Nice to meet you, Rebeca. Eu adorei, meninas. Adorei que vocês... esse compartilhamento, né, que a gente pôde realizar, né? Só repetindo, né? Ele tem perspectivas bastante férteis, né? Para serem alcançadas. Um bom final de dia, né? Para nós todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bye, Rebecca. Thank you for coming. Bye, bye. Good night. Thank you.